Hoje irei falar da relação entre gramática, pragmática e semiótica e a sua importância para o texto jurídico. Bem, falando de texto jurídico, especificamente trabalhamos com alguns gêneros textuais, dentre eles nós temos os acórdãos, nós temos aí as sentenças, temos as petições, né, que são, em regra, requerimentos, e todos eles têm algumas características específicas da própria área da linguagem, muitas delas com excesso de linguagem formal, própria do direito, que é o que a gente chama até de juridiquês, e que é muito questionado, muito criticado, porque acaba envolvendo esses três aspectos aí e que no final vão resultar num objetivo, que é a interpretação do que está sendo colocado no papel e a interpretação do que está sendo lido. Bem, voltando a falar então do texto jurídico, basicamente ele envolve três partes, que é a pessoa que vai emitir um texto, que processualmente no direito civil, no processo civil ele é chamado de autor, a pessoa que vai receber esse texto, que é chamado de réu, e é o juiz que vai intermediar, que vai ler, que vai interpretar e ao final vai dar o seu parecer jurídico acerca do que está sendo discutido entre as partes, que a gente chama de lide, e ele vai fazer isso através de um texto jurídico chamado sentença. Voltando, esse texto inicial que começa com o autor é chamado de exordial, ou petição inicial, ou peça vestibular, e a partir de então o réu vai apresentando a sua defesa, que se dá através de uma contestação, de uma reconvenção, de uma exceção, e assim por diante. Outros textos vão se seguindo como defesa das partes, vão recebendo o nome de impugnação, de apelação, de recurso, etc. Em regra, a estrutura desses textos, ela obedece uma lógica que Chaim Perelman chama de lógica jurídica, e a estrutura básica tem por função dar um silogismo, um sentido dessa frase. Então, ele sempre parte de uma estrutura de fatos, depois ele dá o fundamento jurídico e a seguir o que eu quero dentro desses fatos e fundamentos, que é o que eu chamo de pedido. Essa estrutura lógica, ela vai existir em quase, ou se não, todos os textos jurídicos. Bem, essa estrutura, ela parte nos fatos de um texto narrativo, até por conta de um brocardo jurídico que a gente tem que dê nos fatos que eu te dou o direito. Então, a importância de saber narrar os fatos é crucial para se saber qual o direito que é desses fatos decorrente. E a seguir a gente tem os pedidos, que é a capacidade, logo depois dos direitos, nós temos aí os pedidos, que é a capacidade de sintetizar tudo aquilo que foi colocado na petição. Bem, esses seriam, então, uns dos gêneros textuais que a gente tem aí dentro do texto, dentro do direito, né? Que seria aí a petição, a sentença, o acórdão e enfim. Bom, a questão é que o processo civil nos diz que em todas as etapas da defesa ou do processo, deve-se usar o vernáculo, ou seja, a língua oficial, que é a língua portuguesa, que eu defendo, inclusive deveria se chamar brasileira. Mas a nossa língua, ela é muito flexível e ela é uma língua única, né? Ela tem algumas expressões por força de influência que recebemos de outras línguas, ela acaba tendo uma mobilidade muito grande, uma expressividade, algumas expressões que têm vários significados,
ou um significado para vários significantes. Isso é muito comum na língua portuguesa. E aí da dificuldade quando especificamente eu estou trabalhando um texto jurídico, de eu usar uma linguagem muito formal, muito culta, em que o jurisdicionado, que é a parte mais interessada no processo, ele não entende nem o início, nem o meio e nem o fim, né? Então esse é um grande problema. Infelizmente, muitas vezes a gente vai acompanhar como advogada uma parte no processo, e a parte que é a mais interessada no processo é a mais perdida, porque ela não entende o que está acontecendo ali, até por uma questão da linguagem, que ela não tem facilidade com aquela especificidade da língua, né? E aí vem o excesso do juridiquês muito presente nesse contexto. Bom, pensando nisso, é que a gente vai trabalhar qual é essa relação entre a gramática, a pragmática e a semiótica. Voltando ao tema lá da questão da comunicação. A comunicação é importantíssima. Imagina, então, quando eu falo em comunicação jurídica, né, em que o juiz, quando ele dá a sentença, ele é a boca da lei, então ele profere a lei, né? O direito positivo é aquele direito posto, assim eu compartilho de parte da doutrina que entende dessa forma. Então, tanto que isso é sério, quando tem uma sentença, um acórdão proferido, aquilo ali é o direito que foi colocado, e esse direito ele vai influenciar para o coletivo, para a sociedade. E qual a compreensão que a sociedade está tendo daquilo que está sendo colocado no texto? Essa é a questão. Bem, eu me lembro, quando eu fui alfabetizada, no método ainda Casinha Feliz, como era difícil eu decodificar aquelas letras. Naquele primeiro momento da minha vida, né, da minha formação, eu me preocupava apenas em ler um texto de maneira correta. Eu tinha prova, né, de leitura naquela época, e quando eu me lembro, quando eu cheguei o último texto, que era da Casinha Feliz e tal, era um texto tão pequeno que até hoje eu tenho esse livro e eu me lembro dele, e às vezes eu pego novamente e fico lembrando como eu avancei e como a gente avança nessa questão da linguagem, do entendimento, da compreensão. Naquela época, um texto tão curto que para mim foi tão sofrido, e eu ter conseguido uma nota que não foi muito boa, mas eu passei, para mim foi assim, muito bom eu ter conseguido decodificar aquelas palavras. Depois que eu decodifiquei, é que eu fui entender qual o sentido daquilo que significava para mim. E os textos infantis, muito presentes a figura, a imagem, para que a gente pudesse fazer a associação, né? E aí já movimentando a interpretação com o que está ali no papel. Então não bastava eu decodificar aquilo se eu não soubesse o sentido daquilo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o signo é exatamente isso. O signo, eu posso dividi-lo em ícones. O ícone seria, por exemplo, uma imagem, um retrato que eu tenho de alguma coisa. O signo pode ser um símbolo, por exemplo, a balança da justiça é um signo para nós, ele tem uma representação para nós. E ele pode ser um índice, por exemplo, um sorriso que eu dou em qualquer lugar, a pessoa, em qualquer parte do mundo, vai entender com aquele sorriso, pode ser até um sarcástico, a pessoa vai entender que aquilo é um sarcasmo. Bem, o signo, então, é alguma coisa que eu utilizo, é uma representação de algo que eu quero que tenha significado. Né? Então, a partir do momento que eu represento isso através de um ícone, através de um símbolo, através de um índice, e aquilo não tem significado, eu tenho apenas o signo. Por isso que o signo também, ele se subdivide em significante e significado. Então, o exemplo que eu dei da Casinha Feliz, naquele momento eu estava tentando compreender, apenas juntar as letras.
C-A-S-A, casar, aquilo para mim era suficiente. Então, essas letras são os signos, né? Formados por significantes, que juntos eles formam para mim um significado. Aí está o primeiro momento da interpretação. Ou seja, a partir do momento que eu juntei palavras e que eu entendi o significado, eu comecei a interpretar. Vou trazer um outro exemplo para a gente contextualizar quanto a essa matéria. Imagina, vamos pegar o nosso exemplo, o hino nacional, que os poucos que sabem cantar, né, fazendo aqui uma crítica construtiva para que a gente aprenda a cantar nosso hino nacional, quando canta não sabe o que significa, né? Então vamos pegar aqui uma palavra, por exemplo, margens plácidas. Então, se eu tenho a palavra plácidas e eu não sei o que significa plácidas, eu tenho apenas o significante. O P-L-A-C-I-D-A-S, aquilo ali junto me formou um significante chamado plácida, que se eu não tiver um conhecimento, aquilo não tem sentido para mim. Daí a importância de eu ter um significado. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a semiótica é a ciência que estuda os signos. Para o português, para a linguística especificamente, nós trabalhamos com os signos linguísticos, porque a semiótica ela é muito mais ampla. Eu tenho vários signos aí de química, de matemática, mas que para nós da área do português, especificamente linguagem jurídica, ela vai trabalhar no campo então dos signos linguísticos, né? Bom, um norte-americano filósofo que começou a estudar a semiótica foi o Charles Peirce, e naquela época ele começou a trabalhar a importância de eu ir além dessa formação do significante e realmente conhecer o significado. E a partir dele, Charles Morris, logo depois, em 1938, ele fez uma subdivisão dessa semiótica, que é onde está a nossa contextualização. Ele afirmou que a semiótica, que é a ciência dos signos, né, para nós, especificamente linguísticos, ela só passa a ter um sentido quando eu consigo juntar a questão da sintaxe, a questão da semântica e a pragmática. Então, para ele, essa semiótica se divide nessas três partes, que é a sintaxe, a pragmática e a semântica. Ou seja, se eu não souber a relação do signo entre signos, eu não tenho como interpretar todo o contexto do que está escrito. Isso é a sintaxe. De outra forma, se eu não sei relacionar esse signo com o seu designado, ou seja, com o seu significado, com o seu léxico, também eu não consigo ter uma interpretação, fechar essa interpretação no texto. Por outro lado, a pragmática cuida da relação desse signo com o usuário. Por isso que vem a nossa questão do texto jurídico especificamente, o juridiquês no texto jurídico, porque ele afeta diretamente a pragmática quando um dos usuários do sistema jurídico necessariamente ele não tem conhecimento daquela linguagem extremamente técnica, então, que é o jurisdicionado, que precisa de uma decisão ali, que busca o judiciário para ver valer seus direitos, e muitas das vezes ele não entende o que está acontecendo, porque ele não compreende o sentido daquelas frases que estão sendo passadas para ele, ou verbalizadas ou escritas. Bom, pensando nisso, como profissionais do direito, eu particularmente, eu vou por essa parte da doutrina de Charles Morris e entendo que a interpretação jurídica, ela exige realmente esse conhecimento da semiótica em que eu possa aliar sintaxe, pragmática e também a semântica. Um sem o outro acaba tendo um prejuízo no sentido das frases, né? Bom, a sintaxe, pegando o exemplo aí do próprio hino nacional, ela facilita muito, né? Se eu conhecer a estrutura das orações, eu passo a ter uma facilidade
para continuar a minha interpretação. Peguemos aí o ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. A partir do momento que eu consigo entender que quem ouviram, que é o sujeito, foram as margens plácidas, e que elas ouviram o brado retumbante de um povo heróico do Ipiranga, já me facilita entender, pelo menos em parte, a estrutura dessa oração. Essa oração aí, ela está invertida, porque a estrutura de uma oração basicamente é sujeito, verbo, complementos verbais e posteriormente os adjuntos adverbiais. E nesse caso ela está toda invertida. Então, se a gente reestruturar dentro dessa ordem, nós teríamos as margens plácidas, ouviram do Ipiranga o brado retumbante de um povo heróico, ou mais precisamente, as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico do Ipiranga. Por que nesse sentido? Porque eu teria primeiro o sujeito, as margens plácidas, o verbo ouviram. Ouviram o que? O brado retumbante, objeto direto. Ouviram de quem? De um povo heróico, o objeto indireto. Ouviram de onde? Do Ipiranga, o adjunto adverbial de lugar. Bom, já me facilitaria muito repensar nessa estrutura para eu tentar entender essa frase, né? Bom, se eu aplico aí a semântica, que é essa relação do signo com o seu designado, me facilitaria muito compreender que as margens claras ouviram o grito forte de um povo heróico do Ipiranga. Então já ficaria muito mais fácil a partir do momento que eu consigo aplicar ou consigo entender ou decifro o léxico dessas expressões plácidas, retumbante, brado, né? Bom, a partir de então nós vamos pegar aí a pragmática, que por que da dificuldade de se interpretar determinado texto? Muitas das vezes por conta da linguagem que não é usual, né? Aí nós temos aí outro problema na nossa linguagem, que é o uso do sentido real das palavras, o sentido denotativo e o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Isso acaba, muitas das vezes, prejudicando, não digo nem prejudicando, mas acaba dando um contexto diferente na interpretação. Por exemplo, quando eu digo nem tudo são flores, nem tudo são flores, qual seria o sujeito dessa oração? Nem tudo são flores. Bom, o sujeito aí seria nem tudo. Há quem diga há quem entenda que seja flores. Mas por que eu sei que não é flores? Porque eu estou falando que nem tudo é fácil. Então, do que eu estou falando necessariamente? É do nem tudo. Nem tudo é o quê? Fácil para mim. E aí nós temos uma outra situação de concordância verbal. O verbo ser, ele não concorda com o sujeito em regra. Ele tem exceções. Ele é uma exceção da própria concordância verbal, em que na concordância verbal o verbo concorda com o sujeito, a não ser o verbo ser. Ele não concorda com o sujeito, ele concorda com o predicativo do sujeito. Então, nem tudo é sujeito. Predicativo do sujeito são flores. Flores. Então, o ser vai concordar com flores. Essa frase é uma frase no sentido figurado. O sentido real dela, se a gente pudesse transcrevê-lo, seria: a vida não é fácil. E eu coloquei no sentido figurado que nem tudo são flores. Então, essa capacidade da gente conseguir entender também um contexto de sentido real, sentido figurado, facilita também a interpretação. Bom, outra situação que a gente tem aí quanto a esse contexto seria com os verbos impessoais, que são um dos casos aí de sujeito inexistente. Por exemplo, choveu forte hoje, como está chovendo agora. Então, choveu forte hoje. Qual o sujeito dessa oração? É uma oração sem sujeito, porque chover é um verbo impessoal, a partir do momento que eu não posso conjugá-lo. Eu chovo, tu choves, ele chove, nós chovemos. Não tem como conjugar. Então, ele vem na frase sempre na terceira pessoa do singular. Bom, então, a partir do momento que eu tenho um sentido real da frase,
choveu forte hoje, realmente o sujeito aqui é inexistente, que é o tempo. Choveu quanto forte, adjunta adverbial de intensidade, quando hoje, adjunta adverbial de tempo. Mas a partir do momento que eu dou um sentido figurado para isso, passamos o carnaval aí. Então, choveram confetes e serpentinas. Aí sim, esse choveu já não tem mais um sentido impessoal, porque ele está no sentido figurado. O que choveram? Confetes e serpentinas. Eu teria aí até um sujeito composto. Bom, esses exemplos que eu dei é só para a gente compreender, contextualizar a importância de caminhar juntos na interpretação, a pragmática, a semântica e a sintática. Os três irão contribuir para que a interpretação seja mais eficaz e escorreita. Eu particularmente adoto a seguinte postura: a sintaxe facilita muito quando você consegue ordenar os termos da oração. Ela já te clareia, né? Já te facilita muito essa possibilidade de você ter uma interpretação escorreita do tema. Bom, tendo falado disso, fechando esse tema, nós vamos falar aqui, voltando aqui à questão do significado, da importância do significado. Nós ainda temos aí a polissemia, que é quando eu tenho vários significados para o mesmo significante. Voltemos lá, significante, então seria a palavra em si. Por exemplo, direito é um significante. Eu tenho vários significados para a palavra direito. Contrário ao esquerdo, aquilo que é correto, curso, disciplina. Então, se eu for lá no dicionário, eu vou ver que tem vários significados para essa expressão. E eu tenho o contrário também, que é o que a gente chama aí de sinonímia, que seriam aí vários significantes para o mesmo significado. Por exemplo, cunho filosófico, um dito de cunho filosófico, ele pode se reportar tanto a um dito popular, para um adágio, um brocardo. Então, essa expressão dito de cunho filosófico, ela pode significar todos esses significantes, que seria adágio, dito popular, brocardo, enfim. E terminando essa parte, então, fica aí a dica com a questão do juridiquês, que ele acaba prejudicando exatamente esse contexto, principalmente quanto ao uso da linguagem, em que, especificamente no direito, o seu usuário também é o jurisdicionado e que muitas vezes ele fica privado dessa interpretação por conta do excesso do formalismo. Obrigada.